Oi, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Bora Poderosa e hoje, de forma especial, estamos quebrando um tabu, esclarecendo algumas coisas para vocês aqui, porque eu tenho ouvido muito isso. O podcast Bora Poderosa não é um podcast só voltado para mulheres e hoje a gente tem um convidado especial, Pastor Felipe, Glória a Deus, com um testemunho impactante de recomeço. E ele vai falar um pouquinho pra gente do Deus que faz, desfaz e faz tudo novo. Maravilha! Tudo bom, gente? Paz do Senhor a todos. Boa tarde, boa noite. De repente você vai ver durante o dia um bom dia para você. Eu, pastor Felipe Santos, estou aqui para te dizer que o Deus é um Deus de recomeço e de oportunidades. Então, eu estava, passeando assim na internet, me deparei com um vídeo impactante do testemunho de vida do pastor Felipe. E eu queria que ele começasse dando início, né? Glória a Deus. De fato, né? Deus é um Deus que faz todas as coisas, né? E de antemão já quero iniciar a minha fala deixando um versículo bíblico para vocês que vão estar vendo, assistindo, acompanhando. Apocalipse 21, verso 5, a Bíblia diz que eis que farei coisas novas, né? O profeta Isaías, ele fala sobre isso também. Não considereis as passadas e nem as antigas, porque o Senhor farei coisas novas. Então a gente entende de um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas novas na nossa vida quando nós se permitimos. À luz da Bíblia, eu vejo que somos nós que determinamos o nosso amanhã. Mediante a Bíblia, o amanhã pertence a Deus, porém o que faço hoje eu determino o que será amanhã. Nossas escolhas, né? Justamente. Há uma passagem na Bíblia que Deus olha para Caim e diz: Caim, o mal jaz à porta, mas sobre o mal tu dominas. É Deus dizendo: tu só vai fazer o que é errado se você permitir que o mal entre, Caim. Concernente a isso e paralelo a isso, a gente olha Apocalipse e vê João escrevendo uma igreja e dizendo: o Senhor está à porta e bate. Se abrir, eu entro, ceio contigo e você comigo. Então eu cheguei na seguinte conclusão, que tanto para o mal quanto para o bem entrar, depende de mim. Sou eu quem escolho quem vai governar a minha vida. Com certeza. E com a ideia disso, por um tempo, de fato, né, eu não tinha entendimento disso e por alguns momentos da vida o mal acabou fazendo com que eu trilhasse o caminho. Eu permiti isso, eu dei essa legalidade. As suas escolhas te conduziram a caminhos, né? Embora nem tanto só escolha, né? Para quem de repente não me conhece ou vê algumas coisas só pela rede social, eu não nasci num lar cristão, não nasci num berço evangélico, muito menos tive pai pastor, pai pregador, né? Hoje o meu filho tem o privilégio de dizer: meu pai é pastor. Os meus também. Ainda que por um tempo ele não podia dizer isso, mas hoje ele pode ter esse privilégio. Né? Meu pai foi dono da Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, né? Década de 90, na transição de Orlando Jogador, né? Os mais antigos conhecem, sabem do que eu estou falando. Então eu nasci num berço assim, por muitas vezes de chegar na Vila Cruzeiro, alguém dizer: o filho do fulano tá aí, o que você quer? Já carregava um peso genealógico, tipo uma maldição, né? Justo, tanto isso e quanto influência familiar. Então eu não trilhei caminhos errados porque eu quis diretamente. Sim, na verdade a gente fala que você era então um produto do meio, na verdade central, né? Justamente. Tudo indicando para você ser uma coisa. Caminhar também. Então assim, eu costumo dizer às vezes que não é para não, eu quis viver essa vida, não. Influência familiar já me conduzia a esse caminho, porque eu chegava em alguns lugares, alguém dizia, pelo parentesco que eu tive, tanto meu pai, também tive primos que fez nome dentro da facção no Rio de Janeiro, dono de diversos lugares, então eu tinha isso, né? E ao trilhar a minha vida, quando fiz 14 anos, eu decidi trilhar o mesmo caminho que papai. Só que eu louvo a Deus e amo a Deus porque ele me ensinou que não é porque papai foi que eu também deveria ser. Não é porque papai morreu de um jeito trágico que eu também, o meu final seria aquele, né? Aí, de fato, nós podemos tá vinculado ao tema, né, desse podcast que Deus lhe confiou, de recomeços e oportunidades.
né? Porque ele terminou de um jeito que eu também terminaria. Aí Deus me apresentou recomeços da vida. E junto a recomeçar, o Senhor disse, eu tenho oportunidade. Só que oportunidade é aquelas que não batem 2 vezes na porta. Sim. Existem oportunidades que são únicas, e eu vejo isso à luz da Bíblia, porque quando o Senhor passa em Jericó, que ele vai se deparar tanto com o cego Bartimeu, tanto com Zaqueu, quando o Senhor passa ali, se a gente acompanhar os relatos bíblicos e geograficamente, ali foi a última vez que ele passaria, porque pós aquilo ali ele já caminharia para o sacrifício de cruz. Então, automaticamente, ele não passaria em Jericó de novo. Então, tanto o cego, tanto o Zaqueu, só tiveram aquela oportunidade. E se desperdiça, não haveria outra. Nossa, é verdade. Então, tanto o cego aproveitou, tanto o Zaqueu aproveitou. E não é diferente da nossa vida. A gente nunca sabe quando teremos uma segunda chance. A gente nunca sabe quando vai surgir uma oportunidade de você conquistar aquilo que de repente tanto almejou. Então, com Deus não é diferente. Se o Senhor tem nos dado a oportunidade de servir a Ele, de estar com Ele e de fazer coisas novas na nossa vida, a gente não pode pensar naquela, hoje não. Não, hoje não. A gente sempre coloca o segundo plano, né? Achando que vai dar tempo. Justamente, né? Aí eu costumo dizer, eu sou pastor de igreja, minha sogra, ela é presidente da igreja. Então, assim, né, eu sou pastor de igreja em si, a gente toca lá o barco. E eu costumo dizer, na hora de fazer apelo, alguma coisa do tipo, que a gente faz planos para tudo. A gente faz planos para tudo. Faz plano para ter um bom emprego, plano para ter uma boa família, uma boa casa e diversas coisas, porém nunca fez plano para, não, tal ano, tal dia, tal mês eu vou aceitar Jesus, eu vou ser crente. Ninguém nunca fez esse plano, não existe alguém. Aí só que nós vemos um Deus de oportunidade que ele diz, já que você não me incluiu no teu plano, eu incluo você no meu. Aí é por isso que João escreveu e disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E além de escolher, eu te dei um nome, porque eu não tinha nome. E o Senhor hoje tem me dado um nome. E junto a isso eu falo que quando eu chegava na Penha, por um bom tempo, alguém me reconhecia pelo nome do meu pai. Hoje, quando eu vou lá pregar ou vou lá evangelizar, alguém não me reconhece pelo nome que o meu pai deixou. Alguém olha e diz, o pastor Felipe chegou, apaga a maconha, para de gritar cocaína, porque o pastor vai orar. Então hoje eu não sou reconhecido por um nome familiar que carreguei. Hoje eu sou reconhecido por um nome que Deus tem me dado. Nossa. Uma identidade que o Senhor tem me entregue. Então eu entendo isso que, de fato, eu me permiti recomeçar. Quantas pessoas a gente hoje se depara, isso em forma de rede social ou de forma presencial, quantas pessoas a gente se depara que ela mesmo não se permite ter um recomeço. Ela se prende porque não deu certo para fulano, porque não funcionou para fulano, e acha que também para ela não vai acontecer. Então muita gente a gente vive num tempo hoje presente que as pessoas não se permitem recomeçar. Isso eu falo em todas as áreas da vida, não vinculado só a uma ideia de cristianismo ou de religião. Em todas as áreas da vida as pessoas não se permitem. Mas quando eu não me permito recomeçar, eu estou desprezando as oportunidades que a vida me dá. Nossa, é verdade. E um dia eu caí em si que eu precisei, né, notei, eu falei, não dá mais. Trilhei caminhos, sou nascido e criado em Duque de Caxias, favela do Lixão, Vila Ideal, no centro de Duque de Caxias. Sou nascido e criado ali, cresci ali me envolvi, ali trilhei caminhos de fato errôneos, mas eu louvo a Deus que nesse período Deus já tinha convertido minha família, né? Porque eu nasci numa família bem complicada. Parte de pai macumbeira, parte de mãe católica, né? Então já vê a complexidade de religião. Uhum. Mas quando eu comecei a trilhar caminhos errados, Deus já tinha começado a salvar minha família, salvou minha avó por parte de pai, salvou minha avó por parte de mãe, elas começaram a orar. E às vezes a gente tem a ideia, porque eu tô orando, melhora, né? Mas não, orou, piorou mais. Sim. Né? Porque eu costumo dizer que ele complica mais. Sim.
né, para depois botar tudo no lugar. Sim. Não, isso é muito bom você falar isso, porque a gente, né, desculpa o senhor falar isso, né, pastor, porque a gente se converte e já chega para Cristo achando assim, não, agora, né, Vai eu dar sirvo a certo. Deus, eu vou orar e tudo vai ficar melhor. E não, É. não é assim, né? Nesse pouco tempo de caminhada, eu entendi que não é assim. Também. E aí depois a gente vai aprendendo o que é as coisas que é consonante à Bíblia e a gente vê que com o Senhor não se vem ganhando, se vem perdendo. Sim. Né? Perde para ganhar. Isso. Mas o Senhor, ele é fiel para cumprir na nossa vida aquela ideia, né? E eis que darei vida e vida com uma abundância. E elas começaram a orar e notícia chegando, foi preso, tá ali, tá assim, tá assado. Mas chegou um tempo da vida de tantos livramentos, né? Que a gente passaria a noite detalhando livramentos, mas teve alguns que marcaram muito a minha vida. Eu lembro que eu fui fazer um assalto um dia, e esse dia justamente era aniversário da minha avó, pai de pai. Nossa. E deu ruim, né? Aquele dia não foi como esperávamos. Chegamos a fazer o assalto, pegar e tal, tudo que tinha que ir ali pegar, mas quando fomos sair do local para fugir, até hoje me pergunto aonde que aquele polícia estava, de onde que aquele polícia apareceu, porque não existia polícia ali. Mas surgiu um polícia, deu voz de prisão, e ali a gente correndo pelo meio do trânsito, um tiroteio. E quando eu cheguei numa parte mais à frente, eu caí no chão. Quando eu fui me levantar, já tinha uns policiais apaisando pertinho de mim, que deu voz de prisão e eu me rendi. Quando ele me trouxe para a viatura, um amigo meu que estava junto no assalto já estava morto com um tiro na cabeça. Nossa. E esse que morreu, ele tinha um Zé Pilintra tatuado no braço. Todos os assaltos que fazíamos, ele oferecia lá os negócios dele, concernente à sua religião, e ali ele falava que sempre daria certo. Mas nesse dia não deu certo. E fui preso. Minha avó, quando foi me visitar, ela olhou nos meus olhos e disse: obrigado pelo presente que tu me deu. Nossa. E aquilo ali mexeu muito comigo. Mas eu costumo dizer que se a gente não deixar o Senhor entrar, ainda que falamos que a gente não vai fazer, a gente volta a fazer. Porque o único que consegue mudar a nossa vida é Jesus de Nazaré. Tem pessoas que até dá tempo, ela consegue dar um tempo de beber, dá tempo de fumar, de fazer algumas coisas, mas não consegue ter a mudança de vida que precisa, porque o único que faz isso é Cristo. E eu falei para ela, não vou fazer mais nada disso. Mas fui solto e trilhei os mesmos caminhos. E minha mãe, quando foi me ver, ela falou, lembra da camisa que tu tava? Falei, mãe, tanta coisa aconteceu. Tu acha que eu vou lembrar de camisa que eu estava vestido no dia? Ela, pois bem, isso aconteceu numa sexta-feira. Na terça-feira daquela semana, né, ela levou minha camisa para a igreja, né, para a mesa de oração, libertação, e ela sempre levava foto, água. Às vezes eu ia beber água na geladeira, pegava uma garrafa, ela, bebe aquela. Mas tudo nem água, mas não, aquela tá orada. Adoro fazer isso. Eu faço isso na minha casa, né? Assim, não é simpatia, não é simbolismo, isso é fé, hein? Ato profético. Isso eu estou exercendo a fé. E naquele dia ali que aconteceu isso, eu tive um livramento, porque assim, Deus já estava ouvindo a oração delas, e justamente eu estava com uma peça de roupa que ela levou na igreja para orar. No dia do assalto? No dia do assalto. Nossa. E eu me pergunto, de tantas roupas que eu poderia pegar num guarda-roupa, eu peguei a camisa que ela levou para oração. Aí eu falo, né, o meu corpo estava fechado. O do meu amigo, né, mediante o que ele fazia, naquele dia ali não estava fechado, porque ele veio a óbito, ele morreu. Mas o meu corpo estava fechado porque tinha gente já orando. Nossa. Aí eu vejo que se cumpre a Bíblia, Salmo 91, verso 7. 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas tu não serás atingido. Porque eu merecia? Não. Porque alguém já estava decidido a orar e acreditar que o meu fim não seria aquele. Então, de tantas coisas que aconteceu, eu vim para Jesus no ano de 2006. Me converti, levantei a mão para Jesus, comecei a caminhar, Deus fazer a obra. Chegou um tempo da vida, alguns anos, eu disse, não quero mais ser crente. Esse negócio de crente não dá para mim, não, eu estou muito novo.
Negócio de ir para meio do monte, uma escuridão, meio do mato, ficar orando. Perder a noite de sono não, orando. Não, eu não quero isso para mim. E o céu ficou olhando, né? Então tá bom, tu acha que tu se manda, né? Acha que eu investi muito na tua vida para chegar agora e você achar que, não quero mais. Você tem que querer, você. E ali eu me afastei, sendo que quando eu me afastei agora, eu já estava morando, né, onde eu moro atualmente, na Pavuna, Complexo do Chapadão. Eu me converti numa igreja ali, né? Minha família hoje frequenta até lá, até hoje, dia de hoje. Pastor José Carlos. Converti ali que me afastei, morando ali, e dali mesmo eu voltei para o mesmo caminho que um dia o Senhor havia me resgatado e me tirado. Eu gosto do Pedro, né? Eu gosto do Pedro na Bíblia, que eu me sinto às vezes um Pedro. Né? Eu me sinto às vezes um Pedro na mão de Deus. E Jesus, em João capítulo 21, Jesus vai atrás de Pedro novamente, que Pedro nega e volta para a pesca, e ele volta para o mesmo cenário que um dia o Senhor havia o tirado. E eu justamente voltei para o mesmo lugar. E quando eu lembro de Pedro nesse cenário, o Senhor um dia me confiou uma frase, né? E eu já deixo aqui para alguém que vai estar vendo esse podcast. Para quem já vestiu túnica de profeta, roupa de pescador não serve mais. Eita! Arrepiei. Eu vou repetir, que acho que ele não entendeu. Para quem vestiu túnica de profeta, roupa de pescador não serve mais. Meu Deus. Uma vez marcado por Deus, uma vez selado por Deus, uma vez escolhido, não tem mais para onde correr. Não é uma vez salvo para frente para sempre, não, que isso é mentira. Nossa. Não acredite nisso não, que isso vai levar um montão pro inferno. Meu Deus. Mas uma vez escolhido por Deus, eu deixo o altar, mas o Deus do altar não me deixa. Eita, Jesus. Gente, vou falar só interrompendo um pouquinho, pastor. Segura aí um pouquinho, que tá difícil de conter as emoções aqui nesse podcast hoje, porque Glória a Deus. O Deus que a gente serve é um Deus de verdade e ele faz tudo na hora certa, no caminho certo. E assim, sem hipocrisia, essa mensagem está descendo fresquinha no forno para os meus filhos que precisavam ouvir isso. Meu Deus. Como um sinal, aconteceu uma coisa assim, sabe, no passado com o meu filho mais velho. Meu filho mais velho, o nome dele é Igor, tá, gente? Você pode colocar o nome dele aí nas suas orações. E uma coisa aconteceu com ele e ele estava. A frase que eu falei para ele foi essa: o meu presente é esse do Dia das Mães? Meu Deus. Esse é meu presente? Então, assim, Deus é um Deus de resposta. Então, ele nunca deixa a gente desamparada em nada. Glória a Deus. Eu tenho para mim que esse podcast hoje, emocionada, quebrou minhas pernas, é uma resposta de Deus para minha vida, que eu tô num propósito às 3 da manhã pela vida dos meus. E a sua vida, o seu testemunho está sendo uma resposta, eu sei que vai alcançar a minha casa e a casa de muitas mulheres, né, que estão com seus filhos assim também, nesse estágio. Mas Glória Deus está operando, eu estou recebendo muita coisa aqui. Meu Deus. Então, às vezes a gente pensa, né, que vai ser só para quem vai assistir, já está sendo aqui. De perto. Já está aqui. Tô até querendo chorar, mas não posso perder. Glória, pô, esse filho, mantém, mas... Tem que sustentar aqui. A gente entende que, de fato, né, eu fui criado por 3, eu falo que eu sou homem das mulheres, né? Fui criado por 3 mulheres, 2 avós, minha avó parte de mãe, parte de pai, e minha mãe, né, que me gerou. Então, assim, hoje eu costumo dizer que por um tempo da vida elas tinham que me ver preso, ou na caçapa de uma viatura, ou numa esquina, fazendo alguma coisa de errado. Mas hoje, para elas me verem, elas têm que entrar dentro de um culto e dizer: o meu filho está no altar. Nossa. Né? Então, assim, Deus faz isso de fato. E com isso eu trilhei, falei: não quero mais ser crente, tá bom. E foi, o tempo foi passando e o céu foi dando corda, porque o céu ele se encarrega de fazer isso. Só que a questão é que um dia ele puxa a corda que deu. Chegou um belo dia, um sábado, né? E minha avó me ligou: Felipe, a irmã Paula teve uma visão contigo. Falei: agora ninguém vê mais nada de bom pra mim. Nego vê o morto, vê o preso. Essas frases são típicas. Só vê coisa... A minha avó, né? Você não tem nem direito pra falar, tu ainda quer ficar falando gracinha?
e sabe como que é mãe, como é vó. Toda oportunidade é um sermãozinho Sim. básico. Uma brecha tomou. E ela já falou, e ela falou, não, mas não quero ficar falando nada não, só vou te entregar o que a irmã entregou. Eu falei, tá. Ela, ó, a irmã Paula via você ganhando 2 tiros. Nossa. E disse que Deus não vai abrir mão de você. Ele investiu muito alto na sua vida e não vai abrir mão. Se possível, ele te prepara, te leva, mas não te perde pro diabo. Falei, amém, vó. Se Deus mostrou, Deus cortou o laço. E eles falam isso sempre. Porque a gente que é do mistério, né? Não, Deus revelou, o laço foi cortado. Vai nessa, meu filho. É igual a ideia. Quem tem promessa não morre. Acredite nisso. Eu costumo falar isso. Até porque não adianta ter promessa e não fazer o que o dono da promessa quer. Nossa, brabo. Aí a minha fala é, eu sempre quando eu falo isso, a minha fala é, que proveito Deus teria de me dar livramento e eu fazendo o que não agradava a ele? Sim. Que benefício Deus ia... Não, eu vou te guardar, Felipe. Não, eu vou te livrar. Que proveito Deus teria nisso se não era o caminho que ele queria que eu trilhasse? Minha avó virou e falou, olha, se cortou ou não, não sei. Falar é comigo, acreditar é contigo e fazer é com Deus. Falei, nossa, precisava disso tudo? E ela desligou o telefone, eu estava no alto do morro, minha casa era no pé do morro, que lá é morro. Eu desci para ir em casa porque era noite de sábado, então a gente tinha programado para curtir um baile funk. Só que nesse período, né, não estava tendo baile lá no morro, a gente curtia baile em outras comunidades. Quando eu cheguei em casa para me arrumar, minha mãe estava saindo para vigília. Quando eu fui para abrir o portão, ela saindo de casa, disse, Felipe, tu vai sair? Falei, não, mãe, vou ficar por aqui mesmo e tal, para não deixar ela preocupada, alguma coisa. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo, vou para lugar nenhum, não. Olha, então tá bom, estou indo para vigília e você fica com Deus. Eu falei, vai com Deus, mãe. Bem, o pé que ela saiu, eu entrei, me ajeitei, me arrumei para ir pro baile. A gente fomos pro baile nessa noite em Duque de Caxias, onde eu sou nascido e criado na Vila Ideal. Foi eu e mais 4 amigos, saímos da Pavuna no Chapadão para Duque de Caxias, todos nós armados, né? Já Deus nos guardou nesse trajeto, né? Da Pavuna para Caxias, daí uns 30 km mais ou menos, 20 e pouco. Então já poderia bater de frente com uma viatura e o mal acontecer por ali mesmo. Então o Senhor já foi bom nisso que nos guardou até chegarmos. Chegamos no baile, foi passando, 3 horas da manhã, os crentes entrou no baile para evangelizar. Nossa, adoro. Pararam o baile funk, né? Começaram a orar. E na hora que foi para começar a orar, eu sempre usei boné, né? E tirei o boné da cabeça, botei o copo de bebida na mesa, botei a arma de canto, porque eu achei que isso era reverência. Todos acham. Mas reverência era estar no local que Deus queria que eu estivesse, não na condição que eu estava. E ali começou a orar. Quando começou a oração, eu ouvi uma voz gritar no meu ouvido e dizer, era para tu estar lá fazendo o que eles estão fazendo. E não na condição que está. Eu imaginei, eu estou drogado, devo estar ouvindo vozes. A oração acabou, o funk voltou a tocar e eu esqueci da voz que falou comigo. 6 horas da manhã, os policiais entrou naquela comunidade. Fiz 38 anos agora, recentemente, dia 11 de agosto. Sou cria de lá, embora não estar hoje morando lá de forma presente, mas tenho filho, tenho família lá, então conheço ali de olho fechado. Até hoje eu me pergunto como que o polícia apareceu na esquina que eu estava. Porque é impossível. Não tinha como. Porque até ele chegar até mim, muita coisa já tinha acontecido e daria tempo de eu ir embora. Mas aquele dia ali, Deus colocou justamente o polícia onde eu estava. E o céu me provou. Quando eu quero fazer o que para a terra parece limitado, eu faço acontecer. Eu costumo dizer que foi como jogo de xadrez, que você pega a peça e coloca onde quer. E o Senhor naquele dia colocou justamente as peças dele na esquina que eu estava. Foi o tempo de eu olhar para minhas costas, para trás, e falar com um rapaz que estava armado atrás de mim. Quando eu olhar para frente, questão de 200 metros a 300, não mais do que isso, foi cara crachá. Os policiais na minha frente, eu efetuar disparo com a arma que estava comigo. Quando acabar minhas munições, a bala acabou. Quando eu fui girar o corpo para correr,
Eu ouvi um barulho muito alto, né? Um barulho muito alto e eu já estava no chão. Foi muito rápido. Eu ouvi o barulho já no chão. Quando eu levantei com a perna esquerda, minha perna direita estava pendurada. Nossa. Eu tomei um tiro de 7,62, né? Um fuzil muito potente. Para quem conhece de arma, sabe que o 7,62, tu bota 10 pessoas em fileira, ela atravessa as 10. E o 7,62 é assim, aonde bate, se não arrancar, estraga. E por intermédio que nós conhecemos, chegamos até a questão desse vídeo que eu falo, e aí às vezes eu fico lendo os comentários, né? Às vezes em casa à noite, tal, quando eu chego da correria, fico lendo os comentários, respondendo uns e outros e tudo mais. Aí as pessoas falam, passei por isso, aconteceu, Deus me salvou. Aí tem uns que falam, é mentira o que ele está falando. Nossa, é impactante, mas foi impactante. É mentira isso, não tem como acontecer, tomar um tiro de fuzil e tá assim... Eu vou lá e respondo, falo, o nome disso não é mentira, o nome disso é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. É verdade. Era para morrer, de fato, que a bala poderia acertar minha veia femoral e eu perder todo o meu sangue aonde eu estava mesmo, nem dar tempo de ali sair. Mas já que não morri, o mínimo, a ideia era estar sem perna realmente. Mas quando Deus quer fazer, ele fez de mim igual um Jacó. Vou te marcar, mas não vou te perder de vista. A perna está aqui, hoje eu ando mancando, que encurtou minha perna um pouco. Hoje eu tenho uma haste de ferro no fêmur, quase que pega do joelho a bacia. Mas ele disse, eu te marco, mas não te perco. Nossa. Conseguiram me tirar dali e tudo mais, conseguiram me tirar, tudo muito rápido. Foi dentro de um livramento, foi uma série de livramento. Conseguiram me tirar. Eu fui para o hospital Adão Pereira Nunes, hospital de Saracuruna. Passei pela cirurgia, coloquei aqueles ferros, né, assim, aqueles ferros para fora e tal. Fiquei 1 ano de ferro, muleta. Fiquei mancando, larguei muleta, fiquei mancando. O diabo falou assim na minha cabeça, toca a vida, continua. Só não tá mancando, mas tá bem. Eu falei, vou continuar. Aí ele disse, já que não dá para correr, compra uma moto. Eu comprei uma moto, deixava a chave na ignição. Falei, se a polícia vir, não dá para mim correr, porque eu não consigo mais correr por causa do ferro, o joelho não dobra mais, eu não tenho mais flexibilidade na perna. Falei, então, se sujar, a polícia vê o mundo na moto e vou embora. Então, já agora, já tem um tiro na perna, não dá para correr, vai na moto. E como que eu rodei pro polícia? Em cima da moto. Meu Deus. Aí eu cheguei na seguinte conclusão, que os planos da terra frustram. Mas naquele momento o plano do céu estava entrando em ação, porque Jó escreveu, bem sei eu que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nossa. Rodei para os policiais, e ali foi aquela, eu costumo de brincar, né? Quando tu roda, ele te leva para comer lanche do McDonald's e beber Coca-Cola gelada, né? Aí levou para um lugar deserto, toma ali couro, vai morrer, quem é tu? Eu falei, eu não sou esse aí que tu tá falando, não, e aquela coisa toda. E o polícia parou de me bater, foi bater num jovem, porque tinha um jovem na minha garupa. Ele deu uns tapas de lá pra cá, botou a arma na cabeça dele e disse, tu vai morrer. O jovem falou até o nome do papagaio. Meu Deus, tadinho. O polícia botou ele pra dentro do carro, me tirou e disse, já que tu não me ajuda, tu vai morrer. Eu falei, meu senhor, eu não tenho como te ajudar. Se ele falou, ele se responsabiliza pelo que ele falou. Ele falou, então você vai morrer. Se não tem por que me ajudar, também não tem por que ficar vivo. Eu falei, meu senhor, vai vir um dinheiro para me soltar. Ele disse, eu não quero dinheiro. Eu falei, então me leva preso. Eu disse, eu também não quero te levar preso. Nossa. Porque eu não vou ficar o dia todo prestando ocorrência em delegacia nenhuma. Eu falei, meu senhor, eu tenho um filho para criar. Se quisesse criar o teu filho, caçava um emprego e não essa vida. Meu Deus. Falei, não tem por que você fazer isso. Ele, eu vou te matar. Ele me deitou no chão, pisou no meu pescoço e disse, faz teu último pedido, porque hoje eu te mato. Eu fechei os olhos e disse, Senhor, perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, não deixa eu morrer desse jeito. Se possível for, permita que eu pregue de volta a tua palavra. Guardei o som do tiro. Não teve, por alguns segundos ele me levantou pelo colarinho da camisa e ele diz, abre o olho. Eu falei, eu não vou abrir o olho porque eu não vou ver eu morrer. Ele abre o olho, eu falei, eu não vou abrir. Com medo de eu abrir o olho, ele me dá um tiro por dentro do rosto.
Ele abre, não abre, abre, não abre. Ele me deu um tapa no rosto, eu abri o olho com medo. Quando eu abri o olho, ele disse, eu não vou te matar, não. Falei, por quê? Vai aceitar o dinheiro? Ele, não. Vai me levar preso? Ele, também não. Falei, então, o que o senhor vai fazer? Porque eu não tenho como te ajudar e o senhor não vai me matar porque ele, rapaz, minha mãe é crente. Nossa. O que tu acabou de fazer agora, eu não posso te tocar a mão porque tu não pertence mais a essa terra, pertence àquele lá de cima lá. Nossa. Eu falei, e ele disse, mas não é por causa disso não. Eu falei, então por causa de quê? Ele, há 3 dias atrás, eu estava encurralado numa incursão. As mesmas palavras que tu disse, eu falei, o Deus da minha mãe. Meu Deus. E eu saí vivo daquele lugar. Meu Deus. Eu falei, então tem como tu soltar a algema do meu braço? Ele foi e soltou. Eu falei, agora tu grava o meu rosto porque tu nunca mais me bate. Tu nunca mais me xinga, tu nunca mais vai me encostar a mão. Ele, por quê? Vai me dar tiro quando eu ver? Eu falei, não. Ele vai tentar fugir? Eu falei, também não. Ele vai fazer o quê? Eu falei, vou voltar pro lugar. Eita. Da onde eu não deveria ter saído. Ele olhou dentro da bola dos meus olhos assim. Falou, rapaz, se eu te pegar com pessoas suspeitas, em local suspeito, eu vou te matar onde eu te ver. Nossa. Falei, pode ficar em paz. Ele, por quê? Eu acabei de morrer agora. Eita. E nasci para com Jesus de Nazaré. Toda arrepiada. Aí eu entendo que, de fato, é o Apocalipse, a base do que nós lemos e iniciamos a fala. Eis que faço coisas novas. O apóstolo Paulo escreve a Coríntios e diz, tudo que passou agora é como uma velha criatura. E eis que farei todas as coisas a partir de agora nova. Eu entendi que o Felipe, de fato, aquele dia teve um choque de realidade e falou, não dá mais. Eu preciso fazer com que o velho homem, de fato, morra e eu possa viver coisas novas de oportunidade. Ali foi a minha última oportunidade de vida. Até porque, quando eu tomei o tiro, a irmã viu eu ganhando 2 tiros. Eu ganhei só 1. Tem 1 perdido. E eu não quero achar ele. Eita, nossa. Eu não vou achar ele. Então eu não posso perder a oportunidade de vida que Deus me deu. Eu costumo dizer aquela passagem da mulher do ato de adultério. O Senhor perdoou, porque não havia ninguém que jogasse pedra. Jesus disse, ele te condena, eu também não te condeno. Mas ele deixa uma advertência, um adentro para ela e disse, vai, não peques mais, para que não conceda coisa pior. Você está perdoada, toca a tua vida, tudo novo. Mas ele deixa, se fizer, algo pior pode acontecer. Assim é na minha vida. Ela viu 2 tiros, eu ganhei 1. Tem 1 perdido e eu não vou encontrá-lo. Porque um bateu na perna, sabe lá onde o outro vai bater. E não é eu que quero encontrar. Então eu me permiti, após o choque de realidade, a ter tanto um recomeço diferente e uma oportunidade que o céu me deu. Até porque eu não sei se outra oportunidade eu teria. Nossa. E dali, de fato, eles soltaram. E dali passei mais alguns dias, eu falei, não dá mais para mim. O Senhor permitiu que eu voltasse, revivesse a minha vida, tocasse o meu barco. E hoje eu estou podendo estar aqui sendo um canal de bênção para a vida de alguém. Nossa, muito. Né? Por onde eu passo hoje, a ideia é abençoar vidas. Tem um amigo, né? Um irmão. A gente somos nascidos e criados juntos. Temos a diferença de 2 anos, ele é 2 anos mais velho que eu. Ele foi para o crime primeiro. Consequentemente, eu fui após. A primeira arma que eu peguei na mão foi ele que me deu. Mas a primeira Bíblia que ele pegou foi eu que dei. Ah, que maravilha. Hoje ele é pastor presidente de 3 igrejas em Saquarema, né? Então eu costumo dizer que, de fato, Deus nos levantou para desfazer todas as obras de Satanás. Nossa, forte demais. E a ideia hoje é ser bênção para alguém. Aí é aquela ideia daquele filme A Forja, que eu acho que bastante crente viu, né? Não seja represa, seja uma fonte, né? Nossa, é verdade. Então, ou seja, eu não posso hoje, não estou de pé, vou reter para mim, vou guardar para mim. Não, a ideia é que por onde passar, a gente seja bênção para alguém. Então, eu de fato, eu sou prova viva para alguém, você que vai assistir, você que vai estar sendo abençoado por esse podcast. Eu sou prova para alguém e eu creio que você conhece tantas outras pessoas também que viveram tantas coisas e hoje são cristãos, hoje Deus transformou a vida, mas eu sou prova para alguém que eu seria só mais um para a estatística. Sim. Ou eu seria mais um morto,
ou eu seria mais um número no complexo penitenciário. Sim. Seria só mais um, não é diferente disso. Mas eu permiti viver uma vida diferente. Eu permiti que o Senhor entrasse na minha vida. Né? Eu falei, não dá mais, eu dei o basta. É assim, agora eu assisti o vídeo, né? Mas ouvindo assim falar de forma presencial e de perto e mais detalhado, porque a gente eu só vi um trecho. É um corte, né? É um corte, né? Então, assim, o céu, ele te deu 2 escolhas e uma direção. Ele ainda teve a misericórdia de te dar 2 escolhas. Justamente. Ele te deu um, e aí você disse assim, o outro tá perdido por aí, eu não quero. Eu não quero. Então, a sua obediência e o senso, né, de querer viver e de ser obediente e voltar à primazia de tudo que ele já tinha te separado, fez você escolher logo, não, opa, eu não quero. Talvez, se você não tivesse permanecido, até o segundo poderia até ser de forma pior, mas ainda assim seria mais uma oportunidade. Mas é melhor assim, que você Deixa não quer esse pagar. um perdido. Você não quer pagar para ver. Não dá. Então, assim, hoje, de fato, né, pra gente já ir concluindo, assim, hoje, de fato, eu vivo o que o céu tem para mim. Até a ideia desse vídeo, né, esse vídeo meu, ele estourou depois de 1 ano. Ah, é? É. Não sabia. Esse vídeo eu preguei num evento que é muito famoso entre nós aqui evangélico, que é evento Celebrai, né? Vigilhão Celebrai. Eu preguei nesse evento, né? E ali eu fiz um corte. E eu preguei justamente essa mensagem de Pedro. Quem já vestiu túnica de profeta, roupa de pescador não serve mais. Deus me confiou essa mensagem. Nossa, mas é muito forte essa E Deus me confiou frase. essa mensagem, né? E dentro do assunto, que era a mensagem que eu estava pregando, eu falei esse trecho. E ali fiz um corte, postei e foi normal. Postei no meu TikTok, postei no Instagram. Não fluiu tanto. Não, foi normal. Algumas pessoas viram. No meu Instagram, em si, a primeira vez que eu postei, quando eu postei, deu 13 mil visualizações. E beleza, o tempo passou. Isso foi em junho de 2024. 1 ano se passou. E ele estourou justamente em junho de 2025. E o Senhor me ensinou com isso uma coisa. O tempo é meu. Eu faço quando, como e do jeito que eu quero. Uma página pegou o vídeo, repostou. E ela virou. Hoje ela está com quase 3 milhões de visualização. Nossa. Eles em si não me marcaram e tudo mais. E eu só tô vendo as pessoas me marcando em um vídeo, no story, e eu vou lá e tô repostando. Só que eu nem parei pra eu ver que era eu no vídeo e fui repostando. Um amigo meu, a esposa dele é influencer, ele, rapaz, tem uns caras influencers aqui postando teu vídeo. Ele é cria comigo, ele sabe o que eu passei. Eu falei, não, eu sei, tô vendo que o pessoal repostando e eu tô colhendo. Ele, não, cara, teu vídeo tá estourado. Eu falei, calma aí, deixa eu ver. Aí fui lá que eu fui entrar. Aí fui lá na página que postou. E quando eu fui ver isso, já estava em 400 e poucos mil. Aí que eu fui me dar por conta. E depois disso, outras páginas foram postando e tudo mais. Minha vida nunca mais foi a mesma. Graças a Deus. Até então você nem sabe quantas almas quantas vidas você já alcançou através disso. Muitas vidas. Assim, inúmeras mensagens eu recebo. Inúmeras mensagens. Pessoas presas. Pessoas que estão envolvidas. Minha vida, de fato, meu telefone não parou mais. Não digo nem no que tange de pregar, de agendas para pregar, mas de vidas que eu prego pelo telefone, que eu oro pelo telefone. Tem um que está preso num presídio em Belo Horizonte. Eu estou fazendo campanha de oração todo dia com ele, meia-noite, na videochamada. Entregou a vida dele para Jesus através do vídeo. Pastor, entreguei minha vida para Jesus porque eu vi que cansei. E o que tu tá vivendo, eu quero viver também. E a gente vai pregando e falando. Aí o Senhor me ensinou uma coisa. De tantos que ele já me ensinou, mas o Senhor me ensinou uma coisa dentro disso tudo que eu vivo hoje. Teus pés não podem pisar em todos os lugares que você queira pisar. Mas ainda que os teus pés não pisem, a tua voz vai chegar. Recebo. E hoje é o projeto que Deus te confiou. De repente, nossos pés não vai pisar nos 4 cantos da terra.
mas a voz não tem como limitar a voz de quem Deus decidiu levar. Sim. Eu gostei dessa frase que você falou sobre a túnica. O que a gente mais tem vivido hoje são pessoas que não conseguem se posicionar porque ainda não entenderam o tamanho do peso da responsabilidade, talvez, que Deus já sonhou para ela. Assim, tem muitas amigas que a gente, às vezes, a gente que já tem uma percepção melhor, a gente consegue entender algum direcionamento que Deus tem para nós. Mas tem algumas pessoas que se limitam e não se deixam, assim, não se entregam totalmente àquilo que Deus tem para elas e acabam se perdendo no meio do caminho ou ficando com a vida estagnada. Justamente. Você pode dar algum recado, falar só mais um pouquinho dessa frase? Me tocou muito. Glória a Deus, glória a Deus. Então, de fato, hoje a gente vivencia inúmeras pessoas que estão dentro dessa condição. Um dia foi e hoje não consegue mais ser o que um dia Deus decidiu que elas fossem. E mediante dentro desse cenário, dessa frase, né, que para quem vestiu túnica de profeta, roupa de pescador não serve mais, eu lembro do próprio diálogo de Jesus com Pedro. Jesus um dia disse assim para Pedro: Pedro, o diabo pediu para cirandar sobre a tua vida, mas eu roguei por ti. Aí Jesus disse assim para Pedro: quando tu te converteres, fortifica teus irmãos. Então eu entendo dentro disso que às vezes a gente está até caminhando, está até com Jesus, mas de fato não entendemos ainda um grande propósito que ele tem para com a gente. E essas pessoas que hoje param é porque elas ainda não entenderam o tamanho daquilo que Deus tem. E quando a gente entende isso, a gente vai se cumprir o que Pedro vivenciou. Primeira pregação que o cara prega, 5.000 almas se converte. Nossa. A segunda pregação que ele prega, 3.000 almas. Em 2 cultos ele ganhou 8.000 almas. Por quê? Porque ele entendeu o que o céu tinha para ele. Para essas pessoas que hoje estão estagnadas, paradas, não avançam, não rompem, não conseguem ir, a minha palavra para você é: se permita, entenda e saiba. O que Deus tem para você está escrito em Jeremias, e o Jeremias escreveu dizendo: os planos que eu tenho para vós não é de mal, e sim de paz. Eu concluo com Isaías dizendo: o pensamento que Deus tem não é como os nossos, e nem os meus caminhos é como o dele. O pensamento que ele tem é muito maior. Aí Paulo fecha dizendo para a gente que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração de homem algum, é o que ele tem preparado. Então a palavra é: se permita hoje, se levante hoje, se erga hoje, porque você vai viver o que nós estamos cantando na atualidade, a plenitude e a totalidade das bênçãos de Deus. Se hoje eu estou aqui, não é porque eu sou melhor do que alguém, é porque de fato, mesmo sem força, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, eu entendi que a minha vida dependia literalmente de viver o que Deus queria. Nossa, forte demais. Força a gente nunca vai ter. Vontade a gente nunca vai ter. Porque o Paulo escreveu e disse: o bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então a ideia é muito mais fácil da gente fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Mas ele deixou escrito e disse: é na fraqueza nossa que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quem está forte não procura Deus. Eita. Só procura Deus quem está fraco. É por isso que estamos aqui. E eu te convido você juntar a sua fraqueza com a minha fraqueza e a gente romper e viver o que Deus quer. Amar o papai. Pastor Felipe, te agradeço. Glória a Deus. Esse podcast hoje foi extremamente especial. Papai tocou no íntimo profundo. Maravilha de Deus. Primeira mão, vou mostrar esse podcast às devidas pessoas que eu já citei aqui. Meu Deus. E eu tenho certeza que irá impactar a vida dos meus, Glória a Deus. dos filhos de outras mulheres que também se encontram na mesma situação que a minha. E que o Senhor continue sendo canal de bênção para a vida desses jovens, desses homens que se encontram nessa condição. Para você, não esquece de curtir, compartilhar, colocar no grupo dos amigos. Maravilha. Mandar esse vídeo para muita gente, porque hoje
Eu tô Glória a sentindo o céu baixinho aqui no estúdio. Meu Deus, vou mandar. Beijo!